Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre mais um fone da chinesa KBear. Eu já avaliei alguns fones da marca aqui, já falei sobre o F1, sobre o KS2, que são mais baratinhos, já falei sobre o Diamond, que é um pouco mais caro, já falei sobre o Tree Starcy, que é da marca de luxo deles, a Tree. Também estou aqui com o KBear Believe, que é um fone muito bom e bem mais caro, né? Custa aí seus $160. E hoje eu vou falar sobre o Lark, que está nesse grupo dos mais baratinhos. O Lark é um fone que tem uma armadura balanceada e um falante dinâmico por lado, ele custa $30. Então, de certa forma, é um concorrente direto aí do Kazes S10 Pro, um fone que eu adoro, sempre falo aqui no canal. Então, hoje eu vou falar para vocês como é que o Lark se sai nessa faixa de preço. Quando você pega o Lark, fica bem claro que ele quer brigar com os S10 Pro, porque os dois são quase iguais. É o mesmo formato básico, com uma concha de plástico e uma faceplate de metal, mas com um desenho um pouco diferente. O cabo também é removível de 2 pinos, com aquele conector recuado também, é o mesmo encaixe, então é bem confortável, tem um ótimo isolamento. Mas, se eu olhar bem de perto, me parece que o acabamento dos S10 Pro é ligeiramente melhor. O Lark ele parece ter algumas imperfeições, assim, tipo a forma como a faceplate é colada no corpo, a própria maneira como o desenho é usinado ali, né, naquela parte de metal. Então, assim, ok, eu tô sendo bem chato, são pequenos detalhes que você só repara se você olhar muito de perto, mas os S10 Pro parece ser um pouquinho mais esmerado. Em compensação, a embalagem do Lark é bem mais legal, é um unboxing mais interessante, assim, sem dúvida nenhuma, sabe? Ele vem com uma case rígida bem bonitinha, vem com uma seleção de ponteiras maior que o normal, então eu gostei bastante dessa experiência de unboxing dele. Isso faz com que ele pareça ser um fone mais caro do que de fato é. É uma abordagem diferente da coisa bem simplória dos Kazes. Em som, o Lark tem uma pegada mais em V. Ele é um fone com graves e agudos um pouquinho mais ressaltados e médios mais recuados, mas isso não é feito de forma exagerada. No final das contas, acaba sendo uma personalidade em V que para os meus ouvidos é bem agradável, sabe? É uma assinatura bem gostosa, bem tranquila, não é um fone agressivo, não é um fone que incomoda. Os graves, eles são fortes, são graves com uma vontadezinha a mais, que tem bem aquela pegada de falante dinâmico, assim, graves com bastante pancada, sabe, um impacto muito legal, graves bem gordos, bem cheios, não sinto nenhuma interferência significativa no restante de espectro, ele tá ali, cara, com o lugar dele reservado, né, que tem força, mas que não atrapalha o restante da apresentação. Tem um detalhamento ok ali nos graves, não é nada incrível, não tem como ser, até pelo preço, mas é um desempenho bem competente. A extensão é muito boa, é um fone que vai conseguir chegar aí nos registros mais baixos sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, é aquilo, ele tem graves pesados. Se você for uma pessoa que quer graves mais leves, ele não vai te atender, mas para pessoas que gostam de graves, né, um pouquinho mais para frente, né, com força, com impacto, com autoridade, ele vai atender muito bem. Nos médios, eu sinto que ele é mais recuado. Ele é um daqueles fones que tem como se fosse uma falta de presença, de corpo, né, de tridimensionalidade em vozes, por exemplo. Você tem ali a força nos graves, você tem agudos que são um pouquinho mais proeminentes também, mas sem nenhum tipo de agressividade. E em relação a essas duas faixas de frequência, né, os médios eles estão mais magros, mais refinados, sabe, são mais distantes. É um tipo de apresentação que tem é como se fosse uma distância maior até você. Então, vozes, por exemplo, elas podem soar um pouquinho magras, sabe? Elas não têm aquela... Se eu pego um próprio Kazes S10 Pro, né, que é um fone, cara, agressivo, ele tem vocais que são muito mais presentes, guitarras que são mais presentes. Então, você vai ter uma apresentação que meio que é mais próxima. É mais... Para os meus ouvidos, em boa parte dos casos, é mais interessante. Eu gosto, eu acho que existem várias situações em que médios recuados podem funcionar muito bem, mas eu acho que, por exemplo, no T-Audio Legacy 3, que eu avaliei há pouco tempo, mas aqui eu gostaria que eles estivessem um pouquinho mais para frente. Por outro lado, isso faz com que ele tenha uma apresentação espacial que é interessante. É um fone que, para você escutar coisas instrumentais, por exemplo, ele acaba tendo uma... não é que seja uma espacialidade incrível, não é isso, ainda é um fone muito simples, mas ele é menos agressivo, ele é menos na cara do que um KZ. Ele está mais próximo nesse sentido de um TIM T2, por exemplo, né, que tem aquela pegada mais ampla, mais espacial. E para coisas, para gêneros acústicos, né, por exemplo, uma música clássica, né, para você escutar coisas que se beneficiam dessa espacialidade maior, ele acaba sendo muito interessante. Os agudos são uma parte interessante que eu gosto sobre alguns aspectos e não gosto tanto em outros. Eles são, em termos de presença, muito bem julgados. Eles são, como eu disse, né, em relação aos médios, um pouquinho para frente, mas não é exagerado. Não é um fone que me passa agressividade, que eu considero fatigante, nada disso. Ele tem agudos que são mais presentes, mas são tranquilos.
A questão é que eu acho que falta definição. São agudos que têm aquela coisa meio embolada, sabe? Que você não consegue definir muito bem os pratos de bateria. É como se tivesse uma distorção significativa nessa parte. Então, você tem, em termos de tonalidade, um desempenho legal, porque os agudos eles estão bem posicionados dentro dessa assinatura em V, né, que parece ser a proposta desse fone, mas ao mesmo tempo, se você prestar atenção nos agudos, eles ficam devendo em articulação. Eles não são tão refinados, não são tão articulados. Nisso eu acho que um TIM T2 é superior, ok que é mais caro, um KZ S10 Pro é superior também, mas essa tonalidade pode ser do agrado de muita gente, porque é um outro tipo de pegada, né, porque ele não é agressivo como os S10 Pro, então acho que para muita gente isso pode ser mais interessante. Extensão também não é incrível, ela é ok, mas você sente que nas últimas oitavas ele já não está respondendo tanto assim, mas é um desempenho competente. Concluindo, o Lark é um fone que ele meio que não salta aos ouvidos, né? Não é um fone que eu escutei e pensei, nossa, que incrível, melhor da categoria. Não é por aí. Mas eu acho que a palavra que define talvez seja competência. E ele traz, em relação aos fones que estão nesse métier, assim, né, dos 30, 40, 50 dólares, ele traz sim uma abordagem que é interessante. Então, é como se ele tivesse, em termos de tonalidade, para os meus ouvidos, entre uns S10 Pro, né, a agressividade, a energia de uns S10 Pro e a coisa mais melódica e mais espacial de um TIM T2. Ele entra no meio, sabe? O TIM é um fone que é mais suave, é mais sedoso, e os S10 é um fone mais agressivo, mais vivo, mais energético. O Lark, ele traz um pouco de cada um. Ele traz um pouquinho da energia dos S10 e um pouquinho da suavidade, da musicalidade do TIM T2. Então, cara, se é esse tipo de tonalidade que você está buscando, eu acho que ele vai ser muito competente. É um fone que eu fico feliz em recomendar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.